Olá, estamos mais uma vez aqui e hoje eu quero deixar uma palavra para os nossos corações sobre a amizade. Como é bom termos amigos e sermos amigos, né? A amizade é algo importante para cada um de nós. A palavra de Deus disse que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce um irmão. E ainda diz mais que há amigos mais chegados que irmão. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades, por momento de fragilidade. E o amigo, ele se torna tão íntimo, tão próximo de nós, que ele deixa de ser um amigo e passa a ser um irmão, pelo cuidado que ele tem com a nossa vida, pelo cuidado que ele tem de falar, pela forma que ele tem de pedir desculpa, pedir perdão, porque irmãos brigam, né? Assim como os amigos, nós podemos nos desentender, mas existe um momento da reconciliação, o momento da desculpa, do perdão, não foi bem assim que eu quis dizer, né? Por quê? Porque nesse laço de amizade nasce também um laço de irmandade. E eu quero falar um pouco sobre o girassol. O girassol, ele procura a luz do sol para ele se manter, né, lindo, bonito. Mas quando o dia está nublado, o que acontece com os girassóis? Eles olham, eles se voltam um para o outro. E erguidos, eles ficam ali mostrando a sua beleza. Eles não deixam que o dia nublado tirem deles a beleza. E assim é a amizade. O amigo faz isso com o outro. No momento da dificuldade, ele não deixa que o amigo venha cair. Ele está ali próximo para quê? Para erguer, para fortalecer, para dizer: vamos adiante, vamos ficar firmes, porque os dias nublados vão passar e o sol vai chegar. E é assim que acontece nos laços de amizade. Por isso é importante nós termos amigos. E é muito importante também sabermos ser amigo. Porque existem pessoas que querem ter amigos, mas ele não consegue ser amigo. Então, o importante na vida é você dar e receber, né? Porque quando você tem amigo e você é amigo, é uma troca. Você dá, mas também recebe. E sobre amizade, além de provérbios que nós já citamos anteriormente, nós vemos também o exemplo de Jonatas e Davi. A amizade que se formou entre Jonatas e Davi era uma amizade tão sincera, uma amizade tão forte, que eles se tornaram irmãos. E nós vemos na história que por diversas vezes Saul queria acabar com a vida de Davi. E Jonatas intercedeu a Saul por Davi. E nós vemos na história que quando Jonatas intercede a Saul pela vida de Davi, ele diz que não vai matá-lo, que vai deixá-lo viver. Mas mais à frente, Saul, o que acontece? Se arrepende desse trato e começa novamente as articulações para acabar com a vida de Davi. Mas o que Jonatas faz? Jonatas conta para Davi, diz para Davi para fugir para um lugar de abrigo, para um lugar seguro. E nós vemos que quando a Bíblia retrata sobre a morte de Jonatas, diz que Davi ficou angustiado, Davi ficou entristecido, porque o amor de Davi por Jonatas era um amor de irmão. Ele era o grande amigo de Davi e Davi era o grande amigo de Jonatas. Por isso é uma história
de amizade sincera, profunda, uma amizade que existe ali um elo de proteção de um para com o outro. Nós vemos também um exemplo de amizade é Jó. No livro de Jó nós vemos que os amigos de Jó, eles se compadeceram da dor que Jó estava sofrendo. Quando eles ouviram que Jó tinha perdido tudo e ainda estava doente, eles foram lá porque eles se compadeceram da dor que Jó estava sentindo naquele momento de perda. Só que nós vemos que com o passar da história ali de Jó, o que acontece? Os amigos começam a julgá-lo, a dizer para ele que para ter acontecido tudo aquilo com ele, ele devia ter pecado. Ele devia ter cometido algum erro para poder estar passando por aquela situação. E começaram o quê? A trazer angústia. Jó já estava angustiado com a situação que ele estava vivendo. Mas os amigos, quando começaram a confrontá-lo, a falar essas coisas, julgá-lo, ele ficou entristecido. Mas o bonito dessa história que nós vemos é que a Bíblia relata que Deus deu tudo a Jó em dobro quando ele estava orando pelos seus amigos. Então nós vemos que mesmo com essa situação dos amigos de Jó entristecer o seu coração com aquelas palavras, por quê? Porque eles não conseguiram ter o discernimento em que Deus estava naquele negócio, que aquela aprovação não era por conta de pecado, aquela aprovação era um propósito de Deus para com a vida de Jó. Só que esses amigos não conseguiram enxergar isso. Então os julgaram. Mas diz a palavra de Deus que Jó foi abençoado enquanto orava por eles. E depois eles vêm e abençoam a vida de Jó. E ali eles se confraternizam com Jó pela vitória alcançada da parte de Deus para a sua vida. Então o que a gente aprende com essa história? Os amigos, eles falham, mas eles continuam sendo nossos amigos. O que acontece na sociedade que nós estamos vivendo? Nós vivemos numa sociedade capitalista. E é bem verdade que as pessoas, muitas das vezes, infelizmente, por vivermos numa sociedade capitalista, onde cada um quer o melhor para si, infelizmente, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa faz pelo outro 99%, mas se deixa de fazer 1%, todo aquele 99% que você dedicou a outra pessoa, ela não é contabilizada, mas se contabiliza apenas aquele 1% que você falhou. E nós precisamos entender que nós somos seres humanos cheios de falha. Porém, temos muitas qualidades. Errar faz parte da raça humana. Nós erramos. Nós falamos, às vezes, o que nós não queríamos falar. Muitas das vezes somos mal interpretados em uma fala. Mas quando nós temos um elo de amizade, como nós falamos, um amigo mais chegado que um irmão, nós precisamos levar em conta que esse amigo vai falhar. Mas ele vai falhar, mas ele não vai deixar de te amar. Ele não vai deixar de solidarizar com a sua tristeza. Ele não vai te deixar no momento da dificuldade. Você pode contar com ele. Então, o laço de amizade é algo que precisa ser construído, precisa ser mantido e precisa ser cuidado dia após dia, entendendo que você está lidando com pessoas, com seres humanos que têm falhas, mas que
As falhas precisam ser perdoadas. E olharmos sempre para as qualidades, porque as qualidades, elas sempre são maiores do que as falhas, do que os defeitos. Mas, infelizmente, a gente sempre dá muito valor aos defeitos e menos às qualidades. Então, a gente precisa ter o cuidado de cuidar dos nossos amigos, ter o cuidado de ser amigo e ter amigos. E aí tem um outro exemplo que nós gostaríamos de deixar aqui, além desses que nós falamos, que é o maior exemplo de amizade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso fiel e bom amigo. É o amigo de todas as horas. É o amigo que não falha. É o amigo que não tem erro. É o amigo que está conosco 24 horas. É o amigo que conhece o mais profundo do nosso ser. Que conhece todos os segredos que nós não comentamos com ninguém. Não falamos com ninguém, até porque segredo, ele só é segredo enquanto ele está com você. Depois que você passou para outra pessoa, ele já deixa de ser segredo. Não é verdade? Mas Jesus Cristo está aqui como o maior exemplo de amigo, né? Porque ele está conosco em todas as horas, porque o nosso amigo pode ter um momento que ele não poderá estar presente, mas Jesus Cristo é um amigo presente todas as horas, 24 horas. Ele é o nosso bom amigo, ele é o nosso fiel amigo, né? Então ele está conosco, ele fala para os seus discípulos o seguinte, que vós não são mais meus servos, mas sim os meus amigos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas o amigo sabe por quê? Porque o amigo, ele vem para a área da intimidade. Então Jesus Cristo é o nosso fiel amigo. E eu quero deixar para você hoje, além de que Jesus Cristo é o nosso maior e é o fiel amigo, aquele que não tem falha, aquele que não erra, eu quero deixar também para você a reflexão de que você precisa ser um bom amigo. Se você tem amigos, seja um bom amigo. Se a pessoa te conta um segredo, guarde esse segredo para você. Porque você tem um melhor amigo e ele também tem um outro melhor amigo. Eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe sempre dizia o seguinte: se alguém chega para você e conta um segredo, é porque ele confia em você. E independente que ele conte para você e conte para outras 10, 20 pessoas, você mantém para você aquilo que ele te contou, porque ele confiou em você. E eu pude observar que quando a minha mãe faleceu, e quando as amigas dela chegaram até a mim, no velório dela, uma coisa que me chamou muita atenção foi que umas 4 ou 5 amigas dela chegou para mim e falou para mim o seguinte: existem segredos meus que estão indo guardados com ela. Talvez eu nunca mais consiga ter uma amiga como ela. E aquilo me chamou muita atenção, porque realmente a pessoa, quando te conta algo, é porque ela confia inteiramente em você. Porque ela tem você como um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga. Então, quando a gente pega aqui o exemplo de Jesus Cristo, quando nós chegamos para Jesus Cristo e contamos as nossas causas para Ele, Ele mantém guardado com Ele os nossos segredos. Assim nós precisamos fazer com os nossos amigos quando eles apresentam pra gente algo que está lá dentro do íntimo deles
e ele resolve compartilhar com você. Seja esse amigo fiel, seja esse amigo verdadeiro. Não estou dizendo que você não vai ter falhas, porque nós, como nós dissemos anteriormente, todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas eu estou falando aqui de ser uma pessoa verdadeira, agir com sinceridade para com o outro. Preserve as suas amizades. Ame o seu amigo de verdade. Dê a mão ao seu amigo no momento que ele precisar. Aprenda que você não precisa ter só amigos, você precisa aprender a ser amigo também. E para finalizar, eu quero finalizar com uma frase que diz assim: nunca desista do seu amigo ou amiga. Ame-o em todo tempo. Seja verdadeiro, seja honesto, seja fiel e transparente, para que na angústia se faça um irmão. Que você seja mais do que um amigo, que você seja um irmão. E assim que Deus vos abençoe, que Deus possa abençoar as suas amizades, que Deus possa fortalecer os seus laços de amizade, porque são os amigos que nos fortalecem no momento das dificuldades. São os ombros dos amigos que nos ajudam, que nos acalentam nos momentos nublados da vida. Um grande beijo em seu coração.